Olá, sejam bem-vindos a mais um Planeta Pet. Hoje o nosso planeta está o quê? Muito especial, como sempre. Nós vamos viajar de uma hípica até uma clínica, vamos conhecer uma das especialidades que vai ser abordada no programa de hoje e também um grande quadro VIP. Tudo isso e muito mais aqui no Planeta. E já agora, que tal começarmos com o Star Pet? Vamos a isso. Martim, você é treinador do Faier e pelo que nós percebemos, ele está sendo agora adaptado para a modalidade da dressagem. Antes de começarmos a falar do Faier, o que é a dressagem em si? A dressagem é uma modalidade olímpica que tem por objetivo mostrar todas as qualidades que os cavalos têm ou possam ter quando para isso servem, com o cavaleiro. Existe alguma idade específica para se começar a fazer a dressagem ou qualquer cavalo em determinada altura pode sempre ser ensinado? Porque não deixa de ser, como é óbvio, um adestramento. O cavalo, os cavalos, os nossos, os lusitanos, começam a vida ativa com o ser humano aos 3 anos. A dressagem hoje em dia é uma disciplina que está tão evoluída a nível global que as exigências são enormes. E o nosso cavalo tem dado mostras de que é capaz de competir com as raças do norte da Europa que são mais predispostas a essa disciplina por toda a potência que tem, mas o nosso cavalo também não está cada vez mais provado que não fica atrás. E quando você diz isso, que não fica atrás, por quê? O que é que ele de facto tem feito para realmente se equiparar aos do norte? Em, de Europa, em primeiro lugar, a seleção pela parte dos criadores está bastante mais sólida. Seleção, ou seja, a parte genética. A parte genética, portanto os criadores já sabem para que é que criam, já não criam por número e para vender, mas já criam com um determinado fim. Ok. Está claro que isto não é matemática, um filho de um pai bom e de uma mãe boa pode não sair um cavalo bom, mas a probabilidade, isto é tudo probabilidades, a probabilidade é maior. E o nosso cavalo tem os seus defeitos, como nós também temos os nossos, mas é um cavalo que se entrega como os outros não se entregam e faz daí o seu maior trunfo. E é a partir daí que pode competir com os outros cavalos. Quando você começa a treinar um cavalo, as coisas mais básicas que você tem que fazer? Depois do cavalo passar a fase em que aceita um peso, uma carga estranha que lhe provoca desequilíbrios, que é o cavaleiro, que é o ser humano, começamos a querer exigir mais, também de acordo com o seu crescimento e com a sua capacidade física. Depois, todo o processo
dessas indicações que você pergunta, que são as ajudas, o cavaleiro comunica com o cavalo através das ajudas, que é a ação das pernas, a ação da mão, o peso do corpo. São ajudas, não são naturais, mas são quase naturais, porque são através delas que o cavalo vai percebendo o que nós queremos. Os cavalos, nós damos uma ajuda, o cavalo não dá aquilo que nós queremos, porque o cavalo não é inteligente, é muito esperto, mas não é inteligente, mas vai dando coisas e nós, por exclusão de partes, quando é aquilo que nós queremos, temos outras ajudas que são as festas, o tom da voz, os tons, o cavalo os é um animal, incentivos, o reforço o cavalo positivo. é um animal guloso, portanto é sempre uma coisa a explorar. Isso, as rédeas um bocadinho mais curtas. Isso. Também paras na rédea esquerda. Em frente. Luiz, meus parabéns pela aula de hoje que nós tivemos a acompanhar. Como é que é ser proprietário do Faier? É um enorme privilégio ter a possibilidade de desfrutar neste especial, neste espaço tão acolhedor e num cavalo com este caráter tão vincado, que me permite ter umas aulas fabulosas, me permite ter e desfrutar de momentos únicos. E, obviamente, sempre na companhia do meu professor, treinador, que também é super fã. Claramente, é um cavalo que me tem dado imensas emoções e me tem permitido Eu sabia que ia fazer conhecer um pouco mais acerca desta raça que me tem fascinado ao longo destes não muitos anos, foram se calhar 5 anos, sensivelmente. E de facto, do pouco tempo que tenho, tento, nestes pequenos momentos, desfrutar ao máximo. Sempre estar dedicado a ele. Exato. E desfrutar destas emoções que na minha prática diária não é comum, não é usual. E, portanto... E, entretanto, é mais do que um privilégio realmente você ser o pai do Faier, porque, na verdade, o pai dele é um excelente campeão. Já tem todo um histórico por detrás. Sim, ele de facto tem uma genética única, tem um pai, infelizmente, que já faleceu, mas que deixou e deu cartas ao longo destes últimos 27 anos, sensivelmente, que eu julgo que ele faleceu com 27 anos, mas que permitiu ter estas descendências ótimas, com este caráter e esta capacidade de desenvolver a arte da dressage, a arte da equitação clássica. O pai dele é o Hostil. Eu sempre quis ter desde que comecei a conhecer um pouco mais desta raça, sempre quis ter um progenitor, um filho do Hostil, e tive essa possibilidade. E desde então nunca mais parei de desfrutar. Ele sendo filho, então, de um excelente campeão, né, do Hostil, aí nasce a tua vontade pela dressage. E, entretanto, surgiu a oportunidade de você se tornar proprietário do Faier. Por que dressage? Por acaso foi uma história muito interessante, porque eu iniciei esta lida equestre um bocadinho a campo, sem uma formação base, contrariamente com aquilo que deve acontecer, e que lentamente comecei a perceber o que é que eu, neste mundo equestre, gostava.
Portanto, aliás, eu cheguei a ter uma égua que nem sequer era uma lusitana cruzada, não era pura, e que comecei a ter aulas nessa mesma égua e comecei a perceber que havia algo limitado na mesma, ou seja, eu não conseguia desenvolver aquilo que realmente me dava mais gozo e felizmente tive a sorte, porque na vida também é preciso ter sorte, de cruzar-me com um criador desta raça fabulosa que é sangue puro lusitano e comecei a ter aulas nestes mesmos cavalos. O treinador explicou dessa sinergia que tem que acontecer entre o próprio cavalo e Sim. a pessoa que monta, Sim. até para a evolução. Eu fui um caso completamente à parte, porque, como digo, neste mundo costuma-se dizer que para cavaleiro novo, cavalo velho. Isto para quê? Para dizer que o cavalo convém ter alguma experiência para que, de alguma forma, o cavaleiro novo ganhe alguma desenvoltura nesta arte. E nesse caso vocês estão a crescer juntos. Neste caso em particular é verdade, de facto é talvez mais complicado de lidar, muitas vezes lidar com a frustração, mas por outros lados também tem momentos de enorme prazer e que muitas vezes são difíceis de explicar. Bem, nesses próximos tempos vamos ter a possibilidade de ver o Fayer em competições? Temos... Você quer me dar beijinhos, né? Não é bobo nem nada. Temos planeado fazer uns espetáculos e umas competições amigáveis. Para quem quer começar dressagem, fica um bocado, até tem a opção de adquirir um bom cavalo, mas fica sempre um bocado na dúvida se consegue um desenvolvimento, se vai gostar, se não vai gostar, qual que é o incentivo que você dava? Realmente para adquirir um cavalo, acho que é prematuro numa fase inicial, quando uma pessoa ainda não tem os conhecimentos básicos e elementares da equitação em si. Portanto, primeiro há que conhecer e dar-se a conhecer aos diversos cavalos que existem, às diversas formas de lido que existem face aos cavalos que temos. Portanto, devem-se montar vários cavalos, devem ser orientados por pessoas capazes, pessoas com conhecimento como eu tenho, felizmente tenho a sorte de ter, para consistentemente, de alguma forma, consiga perceber qual é que é o género realmente de cavalo que eventualmente possa se adequar para essa adequar modalidade. Olha, obrigada, Luiz. Nós desejamos assim muita sorte para o Fayer, para você, que realmente vocês cresçam ainda mais e quem sabe numa competição nós estaremos lá. Eu é que agradeço. Para ver vocês. Eu é que agradeço. Agradecemos a vossa vinda aqui. Obrigada. Obrigado. E assim passamos a conhecer mais uma das modalidades que sempre abrilhantam muito essa questão dos cavalos, principalmente um cavalo tão especial quanto este que é o Fayer. Agora, dando continuidade aqui no nosso programa, nós vamos falar sobre uma missão importantíssima, que inclusive tem ultrapassado muitas barreiras, muitas fronteiras. Vamos a isso agora com o nosso Missão Animal. Doutora Conceição, muito obrigada por nos receber hoje aqui e eu gostaria que a doutora nos explicasse melhor sobre este projeto fantástico que o Veterinários Sem Fronteiras. Muito obrigada, eu é que agradeço a oportunidade que nos estão a dar de divulgar não só a associação como a nossa atividade. A Associação Veterinários Sem Fronteiras foi fundada em 2006
por iniciativa de um grupo de veterinários que entenderam que estava na hora de, em Portugal, se organizar alguma forma de apoio a projetos que fora do país pudessem providenciar às populações com menos recursos a assistência veterinária sempre, e eu gostaria de reforçar isso muito bem, sempre com colaboração com organizações locais, seja organizações governamentais ou extragovernamentais, ONGs em ação nesses países, mas sempre em iniciativas conjuntas. De então para cá, nós temos tido a oportunidade de executar várias missões. Estas missões dependem muito dos voluntários, claro. O nosso trabalho tem sido muito focado naquilo que é o apoio ao controle das populações de cães errantes, ou de animais errantes, preferencialmente de cães errantes, mas também com uma vertente educacional, uma vertente de sensibilização da população, uma vertente também de apoio a tudo o que as entidades oficiais entenderem que nós podemos ser úteis. E temos tido também outras pequenas intervenções noutras áreas, mas maioritariamente as missões têm sido nessa área. E, por exemplo, os veterinários que até nos assistem nesse momento, que fiquem interessados em poder fazer parte dessa associação, como é que eles podem colaborar com a associação? Quais são, se eles possuem custos, se não possuem custos, qual é a atividade que eles podem exercer com vocês? Muito bem, isso é uma questão muito importante. Os médicos veterinários são necessariamente a nossa população maioritária enquanto associados. Mas nós também temos estudantes de medicina veterinária e temos mesmo, os nossos estatutos permitem ter mesmo colaboradores ou sócios mesmo da associação que não são médicos veterinários. Okay. Nunca restringimos e desde o início, desde a fundação, os nossos estatutos foram feitos nessa perspectiva. Inclusive, portanto, a professora estava, desculpe lhe cortar, a professora estava a contar de um projeto que vocês tiveram recentemente, que envolveu a Austrália. Exatamente, envolveu a Australian Aid, que é o programa de apoio do governo australiano. Este apoio é restrito, ou esta candidatura a que nós submetemos e ganhamos com o projeto, é focado essencialmente em 3 países de língua oficial portuguesa, o que para nós é absolutamente o ideal, que é Guiné, Cabo Verde e São Tomé. Nós concorremos com 2 projetos, ganhámos um desses projetos. Esse projeto foi muito importante, sem ele teria sido impossível levá-lo a cabo, mas obrigou também que os voluntários, como está previsto em todas as nossas missões, também contribuíssem com alguma coisa, e neste caso a contribuição. Porque nunca é um financiamento a 100%. O problema é esse, é que mesmo que o financiamento nunca é a 100%. A nossa associação também contribui, mas, por exemplo, os custos caríssimos, geralmente caríssimos, das viagens dos voluntários têm que ser suportados por eles. E existe, por exemplo, também uma parte de empresas que queiram colaborar com a própria associação no intuito de não fazer o financiamento, mas também de doações financeiras que possam fazer com que vocês levem essas missões cada vez mais para fora? Exatamente, isso também tem acontecido. As empresas que nos apoiam são geralmente ligadas à atividade médico-veterinária, representando marcas de medicamentos ou de produtos farmacêuticos, de uma forma geral, e têm sido muito bons colaboradores nestas missões, às vezes mais, às vezes menos, mas eu estou convencida e o vosso trabalho aqui ajudando-nos a divulgar a associação também é importante nesse aspecto, que a partir do momento em que se ganha confiança das empresas que nos apoiam, tal como dos financiadores, a nossa possibilidade de fazer missões um pouco mais ambiciosas vai aumentando. Quando a doutora Conceição fala essa situação de missões, de facto reúnem os médicos veterinários ou estudantes ou pessoas que sejam de outras áreas e queiram integrar a associação, vão para esses países e, entretanto, exercem qual tipo de função, que tipo de trabalho? Muito bem. Organizar uma missão pressupõe que tudo isso tem que estar bem estabelecida à partida. Quantas pessoas vão, que funções vão desempenhar, geralmente têm que integrar obrigatoriamente médicos veterinários, porque eles têm que estar naturalmente credenciados pela nossa ordem. Essa comunicação é feita para o país onde vamos trabalhar, para que eles saibam que são veterinários devidamente credenciados. Podemos ter estudantes a integrar a missão, ou podemos ter missões que são integralmente, os voluntários são só estudantes. Claro que a função que eles vão desempenhar não é a mesma. Claro, não, é? Não vai estar ligada à área da medicina veterinária. Exatamente, mas trabalharão sob a alçada do médico veterinário,
no país de destino ou sob a alçada de pessoas que, por sua vez, podem estar a ser orientadas por médicos veterinários. Não indo desempenhar atos médico-veterinários, vão ajudar em muitas coisas que os nossos estudantes, nas fases mais avançadas do curso, já têm capacidade de desenvolver. Há muita coisa que eles já podem fazer. Por exemplo? Atividades que se prendem com assistência ao animal internado, passear os animais internados, ajudar numa cirurgia, ajudar num tratamento de feridas, numa desinfecção, numa laqueação, qualquer coisa, numa sutura, tudo o que eles possam fazer dentro das suas competências e sob a orientação de alguém devidamente credenciado. E agora, recentemente, vocês tiveram também uma missão em que em 15 dias fizeram mais do que 110 esterilizações nos animais que lá estavam. Exatamente. Foi uma missão... Um grande desafio. Foi um grande desafio. O nosso projeto, inicialmente, o nosso objetivo era justamente esse. Praticamente foi totalmente alcançado. Aliás, temos neste momento uma luz verde da AustralianAid para gastar o resto do dinheiro que não gastamos para conseguir atingir o objetivo final. Portanto, vai ser uma missão em pleno, em que, graças ao trabalho dos voluntários, porque é preciso... Acho que deixar bem claro que ninguém está a ganhar nada. Claro. Isto é, mas acho que outra mentira. Os voluntários ganham exatamente, muito. Exatamente, Os ganham muito. Claro, não ganham salário. Exato. Durante aquele período estão, naturalmente, a desempenhar as funções sem receber, mas estão a ganhar outras coisas. Até porque eu ia dizer, eu acho, mas não, eu não acho. Eu tenho mais do que certeza que cada vez mais as pessoas estão querendo colaborar com as suas próprias profissões nessas ações de voluntariado. E atualmente é muito importante quando se fala da parte dos animais, parece que realmente agora criou-se uma onda de proteção e de ajuda. Eu acho que também facilita bastante, na verdade. Muito, sem dúvida. Mas é de facto aquilo que se ganha em conhecer a realidade de outros países, em perceber que a forma como as pessoas enfrentam um animal de companhia, neste caso, a forma como enfrentam o cão, em especial. O gato tem um estatuto especial. Os gatos, em qualquer parte do mundo, eu acho que eles estão sempre bem. O gato consegue criar estratégias. O cão tem muito menos oportunidades de criar estratégias de sobrevivência. E, por outro lado, está muitas vezes exposto à agressividade das populações que não entendem o cão como sendo um animal de companhia que pode ser até útil no dia-a-dia. No dia-a-dia. No dia-a-dia. Então, a perspectiva é um pouco esta e também ajudar as populações mais carenciadas a manter os animais em condições saudáveis. Muita prevenção. O que é que se pode fazer para prevenir as parasitoses? O que é que se pode fazer para que os animais andem sem carrapatos, como se diz, por exemplo, em Cabo Verde, sem carraças? Como é que se pode... No Brasil também fala-se carrapatos. Também fala carrapatos, não é? Como é que se pode prevenir parasitas internos? Tudo isso é uma questão de educação. A parte informativa também, para além da parte prática que vocês acabam por efetuar. E os estudantes nisso são fantásticos. E atualmente... Têm aquelas carinhas bonitas, bem dispostas, e simpáticos. Atingem a população de uma forma muito fácil também, muito né? Fácil. E como são países de língua oficial portuguesa, mesmo que as pessoas não falem português fluente, entendem-no perfeitamente. Entendem. Portanto, desde que se fala uma linguagem acessível, toda a gente percebe. E para as pessoas, então, tornarem-se associadas, o que é que devem fazer? Muito fácil. Vão ao site www.vsfportugal.pt, lá têm as informações todas, inclusivamente podem descarregar a ficha para se tornarem sócios. A cota da associação são 25 € por ano, é a mesma desde a fundação em 2006, nunca fizemos variar a cota. A partir daí passam a integrar a nossa mailing list, passam a receber as nossas informações, passam a receber os nossos pedidos de disponibilidade para integrar missões e às vezes não é só para integrar missões, às vezes, por exemplo, é para colaborar em programas e em campanhas como nós vamos fazer agora, que vai começar na sexta-feira, portanto hoje tem que seguir o e-mail para todos os associados. Todo mundo tem que saber que nós vamos fazer mais uma vez a Semana da Vacinação por África, em que as clínicas veterinárias que quiserem aderir participarão ou farão uma doação de uma parte daquilo que recebem pelas vacinas que vão aplicar durante aqueles dias para nos ajudar a financiar os nossos projetos. E nós esperamos que este ano, em que a visibilidade dos Veterinários Sem Fronteiras, graças aos projetos que desenvolvemos e ao interesse dos órgãos de comunicação, eu acho que este ano vamos ter mais clínicas a colaborar connosco. Olha, o que depender de nós, estamos aqui sempre para ajudá-los. Muito confiante. Eu gostaria de agradecer, doutora, por toda a atenção, pelas informações que
foram passadas. Espero também que médicos veterinários, até mesmo estudantes de outras áreas que se interessem, não deixem de se cadastrar, de fazer parte da associação e conhecer melhor, ou seja, ainda melhor, este projeto fantástico que tem levado também a saúde e bem-estar, não só para os animais, mas como para as populações também muito carentes. Obrigada. Muito obrigada eu. E como exemplo que a doutora Conceição estava aqui a nos explicar, eu tenho duas pessoas muito especiais. Uma que é a Alice, que é estudante de medicina veterinária, e outra pessoa é o Fábio, que já é médico veterinário. Ambos participaram de missões. Vamos começar então pelo Fábio. Fábio, eu queria que você me dissesse como é que tem sido essa tua experiência de médico veterinário nessas missões tão fantásticas que vocês têm feito também fora de Portugal. Bem, eu em particular terminei o curso em 2018 e integrei cerca de um ano depois esta missão dos Veterinários Sem Fronteiras. Como a professora Conceição explicou, teve um financiamento australiano e então a nossa missão em específico seria apoiar na esterilização dos cães errantes, que é um grande problema na cidade de Santo Tomé e em todo o país, e tínhamos como missão a esterilização de cerca de 150 cães da população errante, que é um pouco maltratada pelas pessoas do país. Não conseguimos atingir esse número, mas em particular... Foi muito próximo. Sim, mas isso deveu-se, entre outras razões, ao fato de termos operado animais que, do ponto de vista cirúrgico, tinham particularidades. E explico, eram grávidas, portanto, implicaram mais tempo de cirurgia, portanto, isso limitou-nos um pouco. E em particular conseguimos registar 0% de morbilidade e 0% de mortalidade e, portanto, correu tudo bem nesses todos os animais, portanto 100% de sucesso. Que ótimo, isso a gente fica muito feliz. E eu quero agora também passar aqui um pouco a palavra à Alice. Alice, você como estudante ainda de medicina veterinária, está no 3º ano, rumo ao 4º ano. Sabemos que a luta é sempre muito grande, desde a época da licenciatura até quando nos formamos. Como é que você tem encarado esse desafio? Ou seja, você ainda nem está no mercado de trabalho, mas já tem tentado fazer certas atividades também de tanta importância. É assim, eu desde que entrei no curso que quis integrar alguns projetos deste género e assim que surgiu a oportunidade quis logo imenso ir. Claro que enquanto estudante de medicina veterinária e não médica veterinária é sempre mais complicado porque há imensas coisas que nós não podemos fazer. Claro. E indo para o terreno e perceber que há mesmo imensas coisas que queria fazer e que não posso e que podia marcar mais a diferença e não consigo porque não sou capaz, não tenho a formação suficiente para o fazer. Muitas vezes você até é capaz, mas ainda não está apta para aquilo, não pode se fazer. Exatamente. Torna as coisas um bocadinho difíceis e ainda mais desafiantes. É sempre bom, foi um desafio incrível e espero repetir para o ano ou daqui a 2 anos ou quando for, mas espero principalmente voltar quando já for formada para realmente saber que marquei a diferença, porque enquanto estudante de medicina veterinária obviamente consegui ajudar em muitas tarefas e acho que isso faz toda a diferença. Por exemplo, quais? Diferente das que o Fábio teve, ou seja, diretamente na cirurgia, quais as que você acabou de fazer? É mais acompanhar animais que estejam internados, como a professora Conceição Pelteiro disse, para ir passear, para monitorizar às vezes. O maior problema é que não há meios de complementar o diagnóstico, portanto, às vezes nem os próprios médicos veterinários que estão a trabalhar conseguem propriamente fazer o trabalho que é suposto. É para repetir. Exatamente. Novas missões. Sim. Já tem alguma missão mais ou menos prevista para vocês agora nesses próximos tempos? Ou agora é só mesmo recapitular tudo aquilo que foi feito, pensar para uma próxima quando principalmente você estiver formada, Alice? Assim, para já ainda não tenho nada pensado, mas com certeza quero ir. Todas as informações já foram dadas, inclusive como você deve fazer para participar desta associação. Portanto, não deixe de saber mais sobre esta causa fantástica. E agora sim, vamos receber aqui em estúdio um dos nossos especialistas, ou seja, mais voltado para a área também da cardiologia. Agora nós vamos então para especialidades.
aqui nas nossas especialidades, hoje eu estou recebendo um médico veterinário chamado André Santos, que é responsável pela área da cardiologia no Hospital do Restelo. Olá, doutor André. Olá. Seja bem-vindo. Obrigado. Quando nós falamos da parte da cardiologia, sem sombra de dúvidas, é mais do que um mundo. O que os proprietários têm que ter em consideração se, porventura, o animal pode ou não estar a manifestar algum problema do coração? Bem, em primeiro lugar, passa muito pelo médico veterinário em consultas de check-up, vacinação, uma boa auscultação, uma boa conversa com o proprietário, se há algum sinal clínico de manifestação, e uma boa auscultação destes bebés, ver se aparecem sopros ou arritmias. É uma boa forma de, antes de aparecer qualquer sinal clínico, nós podemos pensar que possa haver alguma patologia cardíaca. Quando você diz bebês, é a partir, por exemplo, de quantos meses que já é suposto o animal passar por uma consulta? Desde a primeira vez que vão ao veterinário para ser pela primeira vez vacinados, até a última vez que vão ao veterinário, é da responsabilidade do médico veterinário fazer uma boa auscultação e conhecer aquele paciente de forma a conhecer a auscultação dele e saber se há sopros, se o sopro ficou mais audível ou não, se a frequência cardíaca normal tem manifestado diferenças ou não, e é por aí. Quando você fala de um sopro audível, ou seja, a manifestação também da frequência cardíaca, de ter alterado ou não, o que você, como médico veterinário, consegue determinar ali no momento do exame? É importante, para já, falar com os proprietários, ver se o animal está cansado, se tem tido tosse ultimamente, intolerância ao exercício. A tosse é um dos indícios também do problema do coração. Em cães é um indício bastante forte de doença cardíaca. Isto tem sofrido alguma controvérsia ultimamente, mas é um indício forte de doença cardíaca. Em gatos não tanto, mas é importante sempre uma boa conversa com os proprietários. Não necessariamente eu tenho que chegar à conclusão que há uma doença cardíaca quando eles já vêm em urgência, porque aí já é mais terminal, claro. Mas sim quando eles estão perfeitamente assintomáticos. Se eu auscultar um sopro, partir para a pesquisa de que doença é que se trata e tentar tratar ou acompanhá-la no tempo, por forma a atrasar a sua progressão. Isso é o mais importante. Quando você diz assintomático, ou seja, o animal não manifesta absolutamente nada. Não, animais completamente normais, como há pessoas que têm sopros e são perfeitamente assintomáticos, não têm qualquer sintoma nem sinal clínico de doença, mas pode ser diagnosticada essa doença por uma boa auscultação. Quem diz sopro, que é uma turbulência de sangue no coração, também pode dizer uma arritmia. O coração, em vez de ser rítmico, ser arrítmico, e isso pode ser sinal de que possa não estar tudo bem com aquele coração. Ok, quando você fala do sopro, que essa turbulência toda aqui acontece, ou seja, o que acontece com o coração? Porque ele está bombeando, está a funcionar, mas tem ali um problema. O sopro é congênito ou, de repente, o animal com a evolução e a idade também pode adquirir? Não, há vários tipos de sopros, de diferentes fases do coração. O coração tipicamente faz pum-pum, pum-pum, pum-pum. Isso tem a ver com a contração e o relaxamento das diferentes câmaras do coração e existem diferentes tipos de sopros. O sopro é uma turbulência nas válvulas e a grande maioria das doenças cardíacas estruturais do coração em si provocam uma turbulência de sangue nas válvulas, seja a sair das válvulas, seja a regurgitar para trás nas válvulas. Isso provoca um sopro e nós podemos ouvir com o estetoscópio. Okay. Depois há as arritmias, que também é outro mundo à parte, mas qualquer uma delas pode chamar ao médico veterinário ok, vou encaminhar este paciente para a cardiologia ou faço cardiologia e vamos investigar e ver a maior parte das doenças, os sopros em gatos, 85% dos sopros em gatos são perfeitamente assintomáticos, não são sintomas, são só de acompanhamento, mas é importante sempre fazer uma boa abordagem. Ok, e só para reforçar, é de facto congênito, ou seja, os animais nascem com esses problemas já do coração ou em algum momento da vida também podem adquirir? Pode acontecer a ambas as situações. Há sopros congénitos e há sopros adquiridos que têm a ver com doença degenerativa que aparece com a idade, exatamente como nas pessoas. Portanto, é que é importante saber o histórico do animal e há doenças características mais tipicamente congénitas ou hereditárias e há doenças mais degenerativas que aparecem com a idade e que ambas podem ter uma evolução lenta ou rápida, depende da sua severidade. Quando você fala que os proprietários têm que ter muita atenção, por exemplo, na manifestação que os animais têm, se o animal fica muito cansado em relação à tosse, também não precisam entrar ali em desespero, porque se o proprietário está a correr com o animal o dia inteiro, é natural que no final
final ele fique cansado. Sim, sim. É um cansaço diferente da forma que o animal apresenta-se? Sim, e a pessoa que melhor conhece o seu animal é o proprietário. Agora, se um animal vai pelo menos uma vez por ano ao veterinário, nunca auscultou um sopro, eu de repente, dois meses depois de ir ao veterinário, se começar a exibir alguma intolerância ao exercício, eu duvido que tenha aparecido um sopro, só em casos excepcionais é que acontece. Agora, ausculta-se um sopro, há uma doença cardíaca que é diagnosticada e está perfeitamente controlada, não precisa de medicação, não precisa de nada. De repente, com o tempo, o proprietário começa a pensar, epá, eu antes fazia estes 2 km com o meu amigo e agora já agora não faço consegue. 500 metros e ele fica mais rapidamente cansado. Será que isto é coração? Vamos procurar o veterinário e ver se há aqui alguma coisa. Inclusive, ainda hoje, aqui no Planeta Pet, nós vamos falar sobre a doença da dirofilariose, em que acaba por acometer também o coração. Sim, a dirofilariose a dirofilária é um parasita que é transmitido por um mosquito que vai para o sangue e depois são larvas e constantemente essas larvas vão crescer, podem atingir até diversos centímetros, 10, 15 centímetros e atingem o coração e no coração sim manifestar sintomatologia severa. Em gatos não acontece tanto no coração, é mais a nível respiratório, no pulmão, mas é muito mais... Nós pensamos que está subdiagnosticado em gatos, que existe mais do que aquilo que nós conseguimos diagnosticar, mas em cães, que é onde há maior prevalência, então aqui na zona de Setúbal, no Algarve também há muita, é muito importante haver uma boa prevenção contra mosquitos, desparasitação externas, porque são parasitas, realmente são minhocas, basicamente, que estão no coração e depois é um 31 para... Com certeza, para acabar por resolver esse problema. E o mais engraçado é que nós tivemos com você lá no Hospital do Restelo e você estava com um caso também muito interessante, que se eu não me engano é do Oscar, e que nós vamos poder conferir agora algumas imagens. E eu gostaria que você nos narrasse, de fato, o que é que estava a acontecer com o Oscar nesse momento que nós chegamos e parece que foi fazer um exame de ecocardio, não é? Sim, o Oscar é uma situação muito comum que ia fazer uma cirurgia minimamente invasiva. Eu, se não me recordo, é uma destartarização, inclusive, é uma coisa simples, mas o Oscar, à semelhança de muitos animais com alguma idade, tem um sopro cardíaco. E então, para ser uma boa anestesia, para ser feita uma boa anestesia e darmos o melhor tratamento anestésico ao Oscar e pós-anestésico ao Oscar, fizemos uma avaliação cardíaca para ver, podemos fazer estes tipos de anestésicos, estes tipos de sedação, para ele ter o mínimo risco cirúrgico possível. E foi o que aconteceu e correu tudo bem aqui. Até porque ele já é um animal com um bocadinho mais de idade, já não é tão novinho também, não é? É, exatamente. Isso é uma das razões de fazermos avaliação cardíaca pré-cirúrgica em alguns animais geriátricos. Está tudo bem com este coração, falamos com o anestesista, vamos fazer desta forma, daquela forma, por ter o mínimo risco anestésico. O facto do animal ser geriátrico ou ter mais idade não é contraindicação cirúrgica nenhuma. Temos é que fazer uma boa avaliação e diminuir o risco anestésico ao máximo. Claro. Quando você fala o animal geriátrico, é a partir de qual idade? Sim, nós nos gatos consideramos a partir dos 7, 8 anos. Nos cães, a partir dos 8 anos, 9 anos, eu já considero geriátricos. Neste caso havia um sopro, havia já uma doença previamente diagnosticada, eu ia acompanhá-la e ver se não houve nenhuma evolução. Mas muitas vezes animais, só por terem uma idade mais avançada, as pessoas sentem-se mais confiantes e mesmo o próprio anestesista de ter uma avaliação cardíaca prévia antes de fazer qualquer medicação. E vamos continuar então vendo as imagens, porque agora sim vamos poder acompanhar a ecocardio e você vai nos explicando direitinho as imagens que a gente vai conseguir ver. Portanto, nesse caso... Aqui esta coisinha a bater é o coração, propriamente dito. Eu estava a ver as válvulas, aqui temos as válvulas ali a bater, aquilo é o ventrículo esquerdo. E basicamente eu estou a ver o tipo de contratilidade, se não há nenhuma anomalia nas câmaras ventriculares, se está tudo bem, e neste caso estava. Já temos também mais... Aí, nesse caso que você está a apontar... Estou a apontar para as válvulas, há ali aquela válvula de cima está um bocadinho mais grossa, é mesmo a doença do Oscar, é aquela doença degenerativa da válvula mitral, é também a doença mais comum nas pessoas. E pronto, mas estava tudo controlado, estava tudo bem. E nessa parte que você estava verificando ali a parte do batimento? Estava a ver o Doppler, a ver as válvulas, o funcionamento. Ali temos ali a mais azul,
dá para ver ali com um bocadinho de imaginação, azul mais claro, esverdeado, que é a tal regurgitação da válvula mitral, é a doença do Oscar, é aquela... É quando mesmo... o sangue está a voltar, Sim, na verdade não devia voltar. O sangue vai das aurículas para os ventrículos. Sim. E o que acontece é que a válvula, em vez de fechar nesta passagem, fica ali um bocadinho aberta e há uma parte do sangue que volta para a aurícula. Isso que vocês falam que é a regurgitação. É importante porque eu sempre costumo dizer que os veterinários, não é? Ou seja, falam muito na linguagem mais técnica e às vezes as pessoas estão ali a visualizar, mas às vezes não entendem muito bem o que é. Temos mais alguma imagem ainda a passar do exame? Portanto, finalizamos ali a ecocardio. E no caso, o Oscar, então, estava mais do que apto para ir à cirurgia? Mais do que apto. Correu tudo bem. Mesmo sim. tendo essa situaçãozinha do sopro, sim, não foi nenhum problema? Neste caso, nem necessitava de medicação, é só avaliação 10 a 11 meses, a cada 10 a 11 meses. Correu tudo bem com a cirurgia, com a anestesia e ele teve um bom pós-operatório. No próprio dia estava a ir para casa com a família dele. Fantástico. E olha, e aproveitando essa época do ano em que as temperaturas sempre aumentam, ou seja, o que você aconselha para os proprietários, ou seja, os tutores, terem de cuidado com os animais de estimação? Bem, para já há duas vertentes. A tal vertente infecciosa que é a dirofilariose, falando da dirofilariose, uma boa prevenção nesta altura do ano é muito importante. Todo o ano é importante, mas nesta altura em especial, boa desparasitação externa. Quanto aos pacientes que são cardíacos, como está mais calor, tipicamente há uma maior exigência cardiovascular, então poupar os animais a muito exercício sob o calor ou ter um tempo de poderem procurar sempre lugares frescos onde se possam resguardar. Ou se quiserem praticar, que seja no período da manhã ou só mesmo no final do dia, mas não nas grandes temperaturas. E só uma observação, qual é a sua opinião em relação às pessoas que levam realmente os animais à praia? Ou seja, nesse calor levam à praia mesmo na alta temperatura? Porque eles dão sempre a desculpa, mas meu animal entra na água, está ali a sempre se refrescar, isso ajuda ou não? A minha opinião pessoal é como as pessoas. Há pessoas que gostam de ir na altura do calor, há outras que gostam menos. Nós conhecemos os nossos animais, nós temos é que fornecer sempre água e um local de sombra onde ele, se quiser ficar resguardado, pode ficar. Agora, há animais que são felizes ao meio-dia, 1 da tarde na praia, desde que possam ter essa opção. Eu acho que cada pessoa conhece melhor do que ninguém o seu próprio animal. Muito bem. Doutor André, muito obrigada pela sua passagem hoje aqui no Planeta Pet. Nós esperamos ter você aqui mais vezes também, com outros casos interessantes do coração. Pode ser. E continuação também de um bom dia para você. Obrigado. E mais uma vez, uma das matérias fantásticas aqui, ou seja, um dos casos muito interessantes que acabamos por abordar em estúdio e dando continuidade ao nosso programa, porque hoje o nosso programa está recheado de coisas boas. Vamos agora para o mundo VIP, o mundo que todos nós gostamos sempre de conhecer, não só realmente das pessoas que são conhecidas, mas da forma como os seus animaizinhos de estimação são tratados. E hoje me parece que no nosso programa Planeta Pet é dose dupla. Vamos a isso. Agora é a nossa rubrica VIP. A Maia e o Bartô, muito bem. Então, olha. Bruna, quero que você me conte sobre esse seu sucesso como influencer. Mais de 250 mil seguidores no Instagram. Essa tua evolução na área da moda, explica pra nós. Tudo começou na Itália, né? Eu vim muito cedo pra Itália, tinha já o meu irmão que morava em Florença e vim morar com ele. E ali estudei moda, na faculdade de moda, na Polimoda em Firenze. E em seguida passei 5 anos lá e vim para Portugal, porque meu irmão se transferiu para cá e eu vim para aqui. E aqui tudo começou a acontecer
com mais visibilidade. E é engraçado, né? Porque quando fala-se de Itália, o Bartô quer vir pro meu colo. Então eu vou pegar o Bartô desse jeito. Ele quer brincar, quer brincar. Quando fala-se de Itália, né, supostamente estamos na capital da moda, não é verdade? Justamente. E acaba por te dar um know-how enorme em termos de estudo e tudo. E em Portugal é que de fato Eu também despoleta. pensava isso, só que Portugal tudo é novo. Influências, tudo está acontecendo muito novo. Sim. E aqui eu consegui ter um destaque maior por conta das semanas de moda. Eu já fiz 8 edições do Moda Lisboa, Portugal Fashion. E ali eu fui criando laços de amizade com pessoas relacionadas à moda. E com o tempo comecei a fazer um programa de televisão, comentando também uns looks que me deu mais visibilidade. Que você tem apresentado atualmente junto com a Mariama, né? O Tesouras e Tesouras. E outras influências, personal styling e tudo. E foi ali que foi me dando muito mais visibilidade nesse meio que é um meio muito pequeno. Claro. Que acaba por se destacar. E a minha vida, o tempo integral é dedicado ao meu blog e a moda, tudo que é evento de moda eu sempre tô, então acho que foi ali que deu assim uma despoletada em relação a isso. E você sempre teve o gosto pela moda ou foi algo que depois acabou te encaminhando? Sempre. Tudo se interliga, então sempre fui muito ligada a isso, sempre fui muito curiosa na moda e tive essa oportunidade de ir para a Itália para estudar moda e abracei com unhas e dentes. Muito bem. Portanto, sentamos aqui então no seu aconchego. Pode ficar muito à vontade. E já olhei ali e vi o cantinho especial que eles têm aqui no seu quartinho. Tudo foi pensado para eles estarem sempre muito perto de mim. Então, eles têm na sala a caminha, onde eles ficam também, Bartô mais, só que o quartinho início foi feito para Maia. Ela nunca quis ficar lá, porque desde pequenininha que ela sempre dormiu comigo. Okay. Então, Bartô que é o dono da caminha. O Bartô é que dominou tudo. Bartô e você caminha. comentou que o Bartô, ele teve uma história... Sim. Ou seja, ele tá todo feliz, Ele né? tá todo alfaiate. Tem uma história interessante. Chegou, Conta pra nós essa história, então, um bocadinho. Quando o Bartô chegou, ele chegou com infecção. Ele chegou super desidratado, praticamente não andava, não comia, ficou 3 dias super mal. E graças à nossa veterinária, que é um amor, ele ficou bem. E também foi super medicado? Foi super medicado. Ficou 1 semana tomando soro, tendo acompanhamento. E hoje tá esse bebê danado. Mas parece que esse criador que vocês resgataram, entre aspas, o Bartô, tinha qualquer coisa de maus tratos também. Sim, eles tratavam super mal, porque Bartô ele chegou super sujo, muito sujo, tinha sinais de maus tratos, tinha medo. Ele era muito medroso. Normalmente, uma das coisas que os animais sempre apresentam é aquele medo excessivo, não é? Não é só o medo por você, por exemplo, ser uma pessoa grande, chega perto e o animal se assusta, mas é aquele medo que você percebe que já o fizeram muito mal. Justamente, ele tinha muito medo e com o tempo agora ele é o bebê da casa e tá super feliz. Bruna, vocês, por exemplo, optam por não terem filhos e têm 2 filhos maravilhosos. Sim. Agora, o dia a dia, para além dos banhos durante a semana, assim, a cada 2 semanas, que eles são super cheirosos e tudo. Como é que é o dia a dia de vocês? Eles são quietos, se dão bem com outros animais? Como é que é o dia a dia? Na rua, eles se dão bem com todos os animais, fazem festa, tudo. E o cão pequenininho, ele sempre briga com o maior, claro. No início. Mas quando chega aqui em casa, a Maia, ela reage um pouco... Ela fica um pouco estressada. Ela é mais protetora. Ela fica mais estressada. Ela me conhece muito bem. Quando eu tô bem, quando eu não tô muito bem. É aquela que se aproxima ou deixa você mais à vontade? Sim. Então, mas no dia a dia, em geral, eles são muito quietinhos. Muito. E já participaram de alguma sessão fotográfica assim com você também, não? Já, várias. No aniversário de Maia. Maia, o 1º e o 2º ano, eu fiz o aniversário dela. Pois é, e a gente vai poder conferir aqui, inclusive já deve estar a passar as fotografias do aniversário. Sim. A gente fez a primeira edição, eu fui para 50 pessoas aqui em casa, foi uma loucura. E a todo mundo eu pedi um saco de ração para a gente doar para o Canil de Portugal.
que sempre está passando por muito aperto, como todo mundo sabe, e poucas pessoas se conscientizam de ajudar. É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Maia! 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 Essa é a sua praça, amiga! Olha, seu filho! Nem cantou, chegou a hora de acabar. A dica que você dá, por exemplo, para as pessoas que querem adquirir um pet, mas que se calhar também tem uma vida assim um pouco corrida como você? Eu acho que tem que pensar bem. Eu sou muito a favor da adoção do pet, mas quem tem uma vida super louca como a minha tem que se preocupar um pouquinho. Se viajar muito, um pet menorzinho, porque é um animal de companhia, claro, não é? Ele também quer estar na sua companhia, não companhia. Sem dúvida. Então, é o que eu tinha falado antes até no Stories, que a gente tem que se preocupar não em comprar o bichinho ou em adotar. A gente tem que se preocupar que eles também precisam da gente. Bruno, eu quero lhe agradecer por ter recebido a mim e toda a minha equipe aqui na sua casa, no seu aconchego. Feliz. E parabéns. Fico muito feliz. Quando eu recebi o convite, eu fiquei super feliz, que eu acho que é bom a gente mostrar também não só os bichinhos, mas toda a história, Exato. Que eu acho que é muito importante. E sempre, gente, quem quiser que seja um gatinho, qualquer coisa, cuidem muito bem, porque eles fazem parte da nossa família, como a gente faz parte da família deles. E eu juro por tudo que eu já estava por levar estes dois pequeninos para a minha casa. É muita fofura junta, não é verdade? Bom, como nós estamos numa altura do ano extremamente perigosa para alguns animais, principalmente quando nós falamos da questão dos mosquitos, vamos tirar algumas dúvidas com uma das doutoras que vai nos explicar certinho o que é que nós podemos fazer para protegê-los. Vamos a isso? Hospital Pet no ar. Doutora Marta, hoje nós temos aqui o Nilo em consulta. Ele está bem quietinho, ou seja, mais prostrado, e vem com uma desconfiança de dirofilariose. É mesmo isso? Sim, sim. E o que é a dirofilariose? Dirofilariose é uma doença transmitida por um mosquito, um parasita, que entra na corrente sanguínea. Quando um mosquito infectado pica um animal saudável, entra na corrente sanguínea as larvas que acabam por se depositar no coração e aí tornam-se adultas e permanecem no coração. Por isso que eles dizem que é o verme do coração. É, exatamente. E quais os sintomas que o animal apresenta para uma desconfiança de dirofilariose? Normalmente, prostração, como está aqui o Nilo, falta de apetite,
mas principalmente os dois principais sinais clínicos é a tosse e intolerância ao exercício físico, ficam mais cansados ou até, lá está, a tossir quando se esforçam um pouquinho mais. Já sempre surge aquela desconfiança, ou é o problema do coração ou é o pulmão que está alguma coisa ali. Exatamente. Portanto, o proprietário trouxe o Nilo para consulta. E como é que faz-se o diagnóstico da dirofilariose? Diagnóstico faz-se através de uma radiografia, ver se o coração na radiografia tem os contornos regulares ou irregulares. O irregular já nos dá uma suspeita, mas o diagnóstico definitivo é através de análises. Um teste rápido aqui na clínica ou teste laboratorial. Ok, e quando nós falamos de um coração que ele está irregular, é o que? Alguma parte mais aumentada, diminuída ou mesmo disforme? Não, é uma parte por conta dos parasitas? É, uma parte do coração, que é o átrio, que está mais aumentada. Ok, e depois, não só o raio-x, se o raio-x às vezes não for tão conclusivo, pode-se optar por algum outro exame complementar também? Normalmente fazemos a análise sanguínea, principalmente, e podemos também fazer um ecocardio também, mas para de certinho é fazermos análises sanguíneas. Bom, nesse caso, nós já falamos outras vezes em relação a outros tipos de doença que também eram transmitidas pelo mosquito, no caso já falamos uma vez sobre a leishmaniose. Neste caso da dirofilariose, o método de prevenção é exatamente o mesmo? Não é exatamente o mesmo porque não existe uma vacina para a dirofilariose. Diferente da leishmaniose. Exatamente, que já existe. Que já existe. Existe aqui um desparasitante que se faz mensalmente, dando-se mensalmente vai aniquilar as larvas que estão em circulação e também há a possibilidade de fazermos um injetável que também é um género de um desparasitante, não é uma vacina que se dá anualmente. Antes deve sempre fazer o teste para termos a certeza que não há já a doença, ou seja, as larvas, o parasita em circulação. Até porque se o animal tiver com as larvas no coração e dá-se a vacina, ou seja, esse método de prevenção, pode dar um choque anafilático no animal. Exatamente. Quando o animal dá positivo, o tratamento passa por ir aniquilando aos poucos. Não se pode fazer um tratamento brusco, porque pode até matá-las todas ao mesmo tempo e criar um rolhão. Exato. Aquele trombo que eles dizem no coração, e aí, estando a circulação comprometida, é mais do que a saúde do animal também. O animal pode... Portanto, o animal deu negativo, faz esta prevenção através desta injetável ou até então do outro método que você disse, mensalmente, mensal. E também, muito importante, é a prevenção contra o mosquito, tal como na leishmaniose, os desparasitantes externos, a coleira, as pipetas, evitar as horas onde o mosquito está mais ativo, ao nascer do sol, ao pôr do sol, evitar águas paradas, tudo isso também é bastante importante, principalmente nos meses primavera-verão. Que é o que nós estamos agora, não é? E entretanto, portanto, isso no caso de ter dado negativo no animal. Se der positivo, qual o caminho que deve ser tomado? Pronto, o caminho é fazer o tratamento que vai primeiro eliminar as larvas que estão em circulação e depois fazer tratamento que vão matar os adultos que estão no coração. Sempre com doses baixinhas, não se deve logo fazer uma dose grande, exatamente pela razão que falámos, que é evitar aquele trombo. Portanto, é aos poucos. Muito bem, mas tem cura? Tem cura, mas a prevenção é muito mais fácil que o tratamento nesta doença. É aquilo que a doutora Marta diz, né? Que a prevenção é o melhor tratamento que o animal pode ter. Sem dúvida. E desta forma você já sabe como proteger o seu super amigão. Gente, inacreditável, mas o nosso programa hoje, realmente com muitas coisas, vai ficando por aqui. Eu já fico triste, sabe por quê? Porque a gente só vai se encontrar lá no próximo domingo, mas cheio de novidades, como é sempre, claro. Portanto, continue aqui na nossa programação da Curiacos TV e você já sabe, nós temos um encontro marcado lá no próximo domingo. Tchau!